Bom, então hoje vamos olhar uma categoria, né, de funções que a posteriori a gente vai mostrar que são holomorfos, tá? Então essas são as séries de potências. Bom, primeiro vamos olhar elas centradas em zero, tá? Então seriam assim, né? Então seriam em princípio, né, expressões da seguinte forma: a n z na n, né? Onde a n são números complexos, tá? Bom, o que acontece, né? O que acontece é que, claramente, né, essa expressão está definida, né, para z igual a zero, mas não necessariamente está definida em geral, certo? E então, se a gente quer, né, tentar ver quando que uma série de potências ela define uma função mesmo, então a gente tem a seguinte chamada fórmula de Hadamard. Eita. Então a fórmula de Hadamard é o seguinte. Então a gente define um raio onde a série vai estar definida da seguinte forma: como 1 sobre R vai ser então o lim_sup, tá, de um módulo de AN elevado a 1 sobre N, ou seja, a raiz enésima, tá, de AN. Aqui a gente faz uma convenção, tá, tipo, então 1 sobre 0 a gente diz que é infinito, ou seja, se o raio é zero, né, então a série vai convergir só para z igual a zero, né, e 1 sobre infinito a gente chama isso aqui de zero, ou seja, que a série vai convergir em toda o plano complexo, tá? Então o teorema é que se z é um número no disco de centro zero e raio R grande, então a série converge absolutamente, tá? Então, como é que demonstra esse teorema? Essencialmente, tá? Vamos chamar de L como sendo o inverso do raio, tá? E, bom, vamos supor que ele não é nem zero nem infinito. Caso contrário, a prova é muito parecida, né? Dá para adaptar, tá? Então, vamos supor, então vamos pegar então um número, né, no disco de centro zero e raio R, e aí, né, como L é igual a 1 sobre R, então L vezes norma de Z é menor do que 1, então eu posso aumentar um pouquinho. Então, ou seja, existe um epsilon positivo, tal que L mais epsilon vezes norma de Z ainda é menor do que 1. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de Rzinho. Tá? É menor do que 1. Tá? E portanto, né, então, por definição, né, de lim_sup, né, se o lim_sup então é L, então quer dizer que por algum n muito grande, né, a sequência está abaixo de L mais epsilon. Então existe daí, né, existe um n0 tal que se n é maior ou igual que n0, então a sequência a n não 1 sobre n, né, é menor ou igual do que L mais epsilon, certo? Mas, ou seja, né, então elevando na n e multiplicando por módulo de z na n, então a gente vai ter que a n z na n é menor ou igual do que r na n. Ou seja, quer dizer que, né, a parte final da série de potências, né, é dominada absolutamente, né, pela, bom, simplesmente, né, aplicando
propriedade do módulo, é dominado então pela série geométrica R elevado a n, né, onde Rzinho é menor do que 1. Isso aqui é finito e converge, tá? Então, isso prova o teorema. Então, em princípio, então, dentro desse disco de raio R grande, então a função, né, a série de potências define uma função, tá? Então, a gente pode ver vários exemplos. Então, por exemplo, né, se eu pego a exponencial de z, definida por essa série de potências, z na n sobre n fatorial, tá? Então, raiz enésima, né, de n fatorial vai para infinito, então quer dizer que o raio então é infinito. Então isso aqui converge no plano complexo inteiro, né? Da mesma maneira, se eu pego a série geométrica z na n, então, né, o an é constante igual a 1, né, e portanto, né, o lim_sup, né, de raiz enésima de 1 é 1, ou seja, ela converge no disco de raio 1, tá? E, bom, da mesma maneira a gente pode separar, né? Por exemplo, o cosseno e o seno das funções exponenciais, né? Então, por exemplo, eu posso definir, né, cosseno de z como sendo a série gerada por menos 1 na n, z na 2n sobre 2n fatorial. Então isso aqui seria uma parte, né, da exponencial, tá? Então isso aqui também converge, é bem definido em C. Mesma coisa para o seno. Então o seno seria as parcelas, né, ímpares, né, da exponencial. Tá? Quer dizer, no exponencial de iθ, por exemplo, né? Tá, então isso aqui também converge em C. Bom, e de fato, né? De fato, como eu falei, né? Então essas funções, né, são definidas também, né, usando a exponencial dessa maneira aqui, né? Não tinha falado. Mesma coisa para o seno, né? E na iz menos e na menos iz sobre 2i. Tá? Então a gente tem que pelo menos essas funções, né, estão bem definidas num certo disco, tá? E só uma observação, né? É possível provar, tá? Se você quiser, né? Que possível provar assim que se z está fora do disco de convergência, então a série diverge. Porém, né? Porém também se o ponto, né, está exatamente no bordo do disco, ou seja, no círculo de raio R, então não podemos falar nada, né? Não concluímos nada. Ou seja, pode ter exemplos onde converge, onde diverge, né? Daí, sei lá. Tá, mas pelo menos pra gente, né, dentro do disco aberto, né, de centro Z e raio R grande, tá? Então a série vai convergir. Tá, e essas séries são centradas em zero, tá? E eu digo então que a série é centrada em um certo Z0, tá? Se ela é da forma somatória, né, de AN, só apagar aqui, AN Z menos Z0 elevado a N, tá? E aí tudo, né, isso aqui então converge, né? Tudo vale o que a gente falou, né?
E o que a gente vai falar também, né? Isso aqui converge num disco de centro Z0 e raio R grande, onde R grande é dado pela fórmula de Hadamard. Tá? Então a gente tem uma classe de funções aí, grande, e a gente vai ver que essas funções de fato são holomorfas na próxima vez.